estamos aqui de novo, eu e pastor Marcelo, pastor presidente da Igreja Batista Central de Lavras. E bem-vindo, bem-vinda a mais um Plenamente. O objetivo desses vídeos é poder te ajudar a pensar com sabedoria, a viver uma vida de abundância, a ter uma mente plena, assim como o nosso Senhor Jesus. É possível a gente ter uma mente plena, mas é necessário também que nós possamos trabalhar frente à palavra de Deus. Porque, como a própria palavra diz, né, que nós devemos pedir sempre para que nós tenhamos uma mente como a mente de Cristo. Então, hoje o nosso tema é um tema delicado, né, pastor? Mas importante, né, necessário para a gente estar conversando aqui. Nós queremos dizer de antemão que nós não estamos aqui para criticar igrejas, irmãos, pastores, de forma alguma, porque nós também, como igreja, né, não somos perfeitos, temos nossas falhas, mas é importante a gente trazer algumas informações, mesmo em âmbito mesmo de saúde mental, porque esse é o propósito do Plenamente. A gente está adquirindo, construindo uma mente, né, saudável. Então, o nosso tema hoje é os perigos da exploração do emocionalismo nas igrejas. Pastor Marcelo, diante de toda a sua experiência como pastor, né, à frente da igreja, como membro também, o que você acha sobre essa exploração que a gente tem visto, né, principalmente agora, nesses últimos tempos, até mesmo, né, por causa da pandemia, muitas igrejas estão online, né, e eu percebi que elas estão usando muito mecanismos para suscitar emoções, sentimentalismo, né, nas pessoas, não para ganhar para Jesus, eu acredito, mas para ganhar para a sua própria igreja, membros da sua própria igreja, que é um perigo, né? Porque nós temos que ver que a palavra de Deus, ela é muito sagrada, né? O culto, assim por dizer, é um culto a Deus e não um culto a nós. E muitas vezes as pessoas estão usando estratégias no culto para ganhar pessoas, né? Como usando mesmo, né, do choro, usando das emoções, dos sentimentos, fazendo com que as pessoas, até mesmo estratégias de shows, né, cultos espetaculares. E, a meu ver, é muito perigoso isso, a meu ver. Porque nós temos que tomar muito cuidado, porque mexer na mente das pessoas é muito perigoso, né? O que você tem a dizer quanto a isso? Então, Patrícia, nós podemos fazer várias analogias, né? Antes de chegar mais especificamente na Bíblia. Um atleta é uma pessoa que usa muito o corpo físico. Ele expõe o corpo dele a pressões e tensões além daquilo para o qual Deus criou. Nós sabemos que atletas profissionais, eles logo cedo na vida já têm vários problemas orgânicos, né? Sim. Eles geram contusões de toda espécie, rompimentos de ligamentos, até morte, né, por infarto, porque o coração é solicitado acima da sua capacidade. Então, é uma exigência física, né? O que acontece? Para que a pessoa tenha uma performance, vamos dizer assim, um atleta profissional, ela exige do seu corpo acima da capacidade para o qual o seu corpo foi feito. Então a mesma coisa acontece, vamos dizer, no corpo emocional, né? Vamos dizer que tem um corpo físico, o corpo emocional seria a estrutura emocional de uma pessoa. Nós não fomos feitos para termos emoções exacerbadas o tempo todo. Não fomos feitos. As emoções são parte da vida, como você andar, nadar, lançar uma bola ao cesto, etc. São partes da vida, trabalhar, né, movimentar, mas não exageradamente. Da mesma forma as emoções, se a pessoa começa o tempo todo a querer estar sempre eufórica, isso vai destruir a sua estrutura emocional. Então, esse é um ponto interessante. Até é curioso falar isso, porque
qual a razão de pessoas usarem drogas, por exemplo? Vamos pegar drogas. Porque, para além da dependência química, a droga ela leva a pessoa a curtir emoções exacerbadas. Então a maconha faz ela ficar super tranquila, a cocaína faz ela ficar super alegre, super motivada, super eufórica. Então as drogas, de certa forma, potencializador, palavra não tá boa, um exagerador das emoções naturais. O que a gente sabe de drogas vai destruir a pessoa, Sim. inclusive emocionalmente, não é só fisicamente não. As drogas não destroem só fisicamente. A destruição emocional, inclusive, é mais rápida do que a destruição física para alguma delas. Por exemplo, a cocaína, a pessoa, a maconha também, fica viciado anos e anos e o corpo começa a dar sinais de problema depois de muitos anos. Se a do cocaína for de pura, né, aquela coisa toda. Mas emocionalmente, a cocaína e a maconha já destroem ela rapidamente. Sendo que primeiro, a última instância, né, a mostrar que não tem que alguma coisa não está bem é o corpo. Então realmente começa ali na alma as emoções até são primeiramente chegar destruídas. no corpo. E o que acontece? Agora indo para a questão da Bíblia e das emoções da igreja. A fé cristã produz emoções. Sim. Com certeza, sadias, é bom, né? É saudável. Não há nada errado. Então, uma coisa é a fé cristã produzir emoções em nós. Outra coisa é haver a manipulação de emoções produzidas artificialmente por forçação de barra. O objetivo é a manipulação, obviamente. Então, existem alguns pregadores, líderes, que sabem que o ser humano é muito refém, né, de emoções. Né? A própria palavra emoção significa aquilo que movimenta, né? Emoção vem de movimento. Então, emoção é aquilo que te põe em movimento. Então, uma alegria te põe em movimento positivo, uma tristeza te põe em movimento negativo. Então, a emoção ela está ligada realmente a movimentos. Então, o pregador, o líder mal intencionado, ele sabendo disso, ele vai produzir artificialmente essas emoções de maneira sempre exagerada, por exemplo, para fazer a pessoa doar um dinheiro para a igreja, ou para fazer a pessoa ir à frente e chorar e por isso entender que houve uma ação do Espírito Santo ali quando não teve nada do Espírito Santo. Foi puramente a capacidade do pregador mover as pessoas emocionalmente. E nada mais, ela chorou porque ele fez uma catarse ali, e ela caiu na catarse e pronto. Não teve nada de Deus ali. Sim, e como é perigoso essa catarse, porque para que a gente possa produzir uma catarse na pessoa, precisa ter o acolhimento, precisa ter o acompanhamento, porque até às vezes, né, dentro da psicologia, às vezes é necessário produzir isso. Mas é preciso que tenha ali junto um profissional capacitado para acompanhar essa pessoa. E nas igrejas a gente vê que não acontece isso, porque quando a pessoa tem ali essa catarse, ela sai dali e aí? Vai para casa e suscitou um monte de sentimentos, né, um monte de emoções. E quem que vai lidar com tudo isso depois? Inclusive emoções negativas. Se você sair dessa igreja, você é amaldiçoado. Isso é uma manipulação maldosa, gravíssima, que existe hoje. Denominações, inclusive, inteiras estão fazendo isso hoje, né? Não é só um pregador, se tornou uma cultura de algumas denominações que estão já caminhando para serem falsas igrejas, né? Igrejas antropocêntricas, contaminadas pelo erro, de prender a pessoa pelo medo, quer dizer, que gera um exagero do medo. Né? Eu tive uma vez em uma igreja em São Paulo, uma igreja de uma denominação, um culto, e o pastor projetou lá no telão em frente uma mulher no meio de escombros de um carro, das ferragens contorcidas de um carro que envolveu um acidente automobilístico, a mulher lá no meio toda moída pela ferragem, aquela sangueira, uma cena horrível. Ele projetou lá e começou a dizer assim, olha, se você sair dessa igreja, que é a igreja dele, né, muito conhecida, ele está na mídia, na rede social, está na mídia, televisão, é uma das que mais estão na televisão, você vai morrer horrivelmente como essa mulher morreu, porque essa mulher era membro aqui e saiu
é por isso que Deus matou ela desse jeito. Se você sair daqui, você vai morrer do mesmo jeito. Você amaldiçoando a pessoa, prendendo ela na igreja pelo medo. Tudo isso é manipulação emocional, não só do lado de euforia, mas também pelo lado do medo. Sim. Então, o que acontece? Uma destruição emocional das pessoas. Né? As seitas, de uma maneira geral, destroem as pessoas emocionalmente. Então, existem várias seitas. Elas aprisionam, né? Exatamente. Elas sempre vão usar a manipulação emocional. Sim. Sempre. E por meio de apelações. Sim. E isso a gente, né, certa vez, por exemplo, eu estava aqui na igreja, entrou uma mulher aqui, vinda de uma determinada igreja da cidade de Lavras, dizendo que ela odiava Deus, odiava a igreja, porque na igreja que ela fazia parte, uma determinada pessoa lá disse que teve uma revelação de Deus, dizendo que ela falou isso para o marido dela, junto dela. Falou para o marido dela que ele devia de largar dela e unir-se com a outra mulher lá da igreja. O marido obedeceu, uniu-se, divorciou dela, uniu-se, casou com a outra. Ela ficou louca. Ela era uma pessoa louca. Eu conversei com o pai dela, ela foi diagnosticada por psiquiatra como louca. Ficou louca por causa de uma manipulação mística, né? Aí já foi um misticismo, né? Que é outro problema. As perigosas revelações. E as profetadas que a gente fala, né? O misticismo foi o homem que inventou aquilo, por razões que a gente nem sabe quais são. Desejo do homem. Destruiu um casamento falando que era de Deus. Quer dizer, o emocionalismo, o misticismo e o mercantilismo são três das grandes manipulações que existem na igreja brasileira hoje. E isso está destruindo as pessoas espiritualmente, emocionalmente, e vai chegar no corpo físico também. Vai chegar no suicídio de alguns, vai chegar no adoecimento por depressão, vai chegar em alguma coisa ruim. É tão grave isso, né, pastor? Porque eu estava vendo uma reportagem e quando também eu estava no curso de psicologia, eu fiz estágio no CAPES e é muito triste a realidade em ver que a maioria das pessoas que estão passando por problemas de transtornos mentais estão ou internadas, né, em hospitais psiquiátricos ou em clínicas psiquiátricas. A maioria são evangélicas. Não estou aqui dizendo que todas, né, a doença delas são provenientes, né, da igreja em si, não. Mas eu vejo que se a pessoa tem uma propensão, né, ela tem um histórico familiar, né, de algum transtorno, e ela vai para esse ambiente favorece para que esse transtorno aflore, apareça. A esquizofrenia, por exemplo, ela é muito parecida com a euforia, né, muitas vezes, que as igrejas oferecem ali, né, para os membros, a possessão, ser batizado no Espírito Santo. Então é muito, muito parecido. É uma linha tênue entre um e outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão a pessoa ali ela tem um surto psicótico dentro da igreja e as pessoas estão achando que aí ela recebeu o batismo do Espírito Santo ou ela está endemoniada. Então isso é muito perigoso. E essa pessoa vai embora para casa, né, iludida, enganada, e a doença dela ali pode chegar sim a um suicídio, pode chegar até, né, em tragédias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é muito grave isso. O que está acontecendo, vou falar do Brasil, né, porque estamos aqui, é que está se criando uma ideia aí subjacente entre evangélicos brasileiros, uma parte dos evangélicos brasileiros, que Deus está onde tem muita emoção. Então, uma pessoa uma vez me disse aqui na igreja que eu não tinha o Espírito Santo porque a minha pregação não fazia ela chorar. Quer dizer, isso demonstra o quanto a pessoa não conhece a Deus, o quanto ela está viciada em emoção e o quanto reflete, como se fosse um termômetro, de uma parte dos evangélicos brasileiros estarem completamente fora do evangelho, inclusive as igrejas que sustentam isso. Porque quando você vai na Bíblia e vê Jesus dando a ordem de evangelização mundial, a grande comissão, ele disse assim, lá em Mateus 28, né?
Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus ele disse o seguinte, que a tarefa fundamental da igreja é o ensino. Em nenhum momento foi falado que os cultos são para fazer as pessoas chorarem, para as pessoas ficarem emocionadas. Mesmo que aconteça isso é um subproduto do ensino da palavra. A pessoa fica emocionada com a palavra e chora, ok. Mas não, isso demonstra um coração contrito, arrependido, né? Mas não um culto voltado para fazê-la chorar. Sim. Com gritaria, com pressão emocional, com frases de efeito, com um louvor exageradamente alto e longo, com exageros cujo propósito é unicamente produzir emoções fortes. Né? Então, assim, a gente vê no mundo, né, o brasileiro ele é muito voltado à emoção, o brasileiro, vou dizer que outras nações não sejam, mas eu vou falar daqui, eu vejo que é muito voltado ao misticismo e ao emocionalismo. Nós somos uma cultura muito emotiva, e isso é aproveitado, essa base cultural é aproveitada por esses espertalhões, né, que ficam sabendo disso, que o brasileiro acha que sentir emoção valeu a pena. A emoção ela é um valor por si mesma, né, como se a emoção por si só já fosse o ganho que precisa, no meio menor, mas isso está no mundo, né, os shows aí. Por que tem tantos shows aí, musicais Sim. no mundo? Porque as pessoas pagam altas somas de dinheiro para ficar de sábado para domingo, ao relento, horas e horas, ficando emocionada por canções tolas, em que os artistas lá e geralmente as canções de sofrência, né? Unicamente para fazer as pessoas ficarem emocionadas com um monte de coisa artificial que está destruindo a vida delas, mas elas acham que valeu porque elas ficaram emocionadas. Isso por si só tem valor. Algo muito doente, né? A nossa sociedade é muito doente, extremamente doente. Ela reforça a sua doença, ela aumenta a sua doença, ela promove a sua doença. Infelizmente essa doença está contaminando as igrejas. E está contaminando as igrejas. Está contaminando. E a Bíblia fala que a gente não deve tomar forma desse mundo. Exatamente. Então eu vejo que algumas igrejas estão tomando a forma, estão pegando exemplos, imitando o mundo, sendo que nós somos sal e luz do mundo, nós temos que fazer a diferença. E tem muitas pessoas que estão imitando as coisas do mundo. Estão trazendo a doença do mundo para dentro da igreja. Exatamente. A vida da igreja, a vida cristã, né, não só da igreja, mas o cristão de maneira geral, dentro e fora da igreja, ele é conduzido pela sua espiritualidade, pela sua fé, porque ele sabe o que ele crê, pela sua mente sadia, instruída, ensinada, conhecedora. A Bíblia fala no Antigo Testamento, o meu povo sofre porque eles faltam conhecimento, Sim. não porque eles faltam emoção, mas porque eles faltam conhecimento da palavra de Deus. Jesus falou para o pessoal da sua época, vocês erram na vida porque vocês não conhecem a Bíblia. Ele não falou, vocês erram na vida porque vocês não são muito emotivos. Em nenhum momento as emoções são colocadas como linha de frente da vida. Não só cristã, de ninguém, mas principalmente da cristã. A linha de frente é a espiritualidade, que é a nossa fé, que é aquilo que a gente crê e sabe. E a fé vem pelo ouvir a palavra, não pelas emoções, porque a fé é racional. Eu costumo comparar assim, é como se você fosse comer um bolo de aniversário. O bolo pode estar enfeitado com glacê e tal, né? Aquela coisa por fora ali, mas tem que ser pouco. Porque se for muito, vai te adoecer. Imagina alguém comendo glacê todo dia, vai ficar doente, açúcar puro, né, quase. Então o que alimenta ali? A farinha de trigo, o ovo, é o leite. Isso é que alimenta. O glacê é só um enfeite. Então as emoções, elas são um enfeite da vida. Elas não são a vida, elas são um enfeite da vida. É como se fosse aquela pitada, né, de sal. Isso. Eu até lembrei de uma coisa interessante. Não sei se você já andou naquela banana... eu esqueci o nome. Que a gente vai pra praia, que tem um bar que parece uma banana, assim, eu esqueci agora a banana, não sei o que lá. Eu esqueci, eu sei. E a pessoa que está ali dirigindo, né, comandando, ela sempre pergunta, né, você quer com emoção ou sem emoção?
Né? Com emoção é o quê? É derrubando você na água, né? Afogado. Isso. E sem emoção é mais tranquilo. Então eu vejo que hoje as igrejas, elas estão assim, tem muitas pessoas procurando igrejas com emoção. Ah, essa igreja é fria, essa igreja ela não tem emoção, essa igreja, o pastor ele fala ali de um jeito só, né? É um silêncio. Essa igreja não tem o Espírito Santo. Então as pessoas associam o Espírito Santo com barulho, né? Com emoção, com sentimentalismo. Um enorme erro. Com certeza. Além de ser um erro teológico, né? Crasso, né? Mostra que a pessoa não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus. Ela está se destruindo também, porque ela está se expondo a uma situação destruidora de estrutura emocional. E fica condicionada a isso. Aí ela fica passando de igreja em igreja, procurando uma igreja que vai o quê? Vir de encontro com as emoções dela, que vai promover aquele sentimento. É uma viciada, uma pessoa viciada, igual viciada em drogas, que fica procurando a biqueira, onde tem a festinha, que tem cocaína para me cheirar, o pó, e tal, onde tem droga, porque eu preciso usá-la. E tudo isso para quê? Para se livrar de uma dor. Sim. Então as pessoas estão usando a igreja não para ir lá aprender a palavra de Deus, fazer comunhão com os irmãos, servir, né? E também para realmente oferecer um culto agradável a Deus. As pessoas estão procurando igreja para serem servidas, para serem agradáveis a si mesmas. E aí tudo se mistura, né? O emocionalismo, o misticismo, o mercantilismo se mistura, o hedonismo, o egoísmo, o individualismo. Quer dizer, as pessoas que ficam à capa de emoções, viciadas nisso, igual aqueles que são viciados em drogas, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Provavelmente no cérebro, essas são as mesmas regiões estimuladas. Aquele que usa cocaína e maconha estimula uma área do cérebro. Aquele que vai atrás de cultos emocionantes estimula a mesma região do cérebro. Ou seja, só trocou o tipo de droga, mas é a mesma droga. E olha só que interessante, você sabe que Freud escreveu um livro falando que a religião, para muitas pessoas, é um ópio. É um ópio, é isso mesmo. E de fato se torna um ópio. Uma droga. Porque a pessoa não... O que acontece? Ela começa a ficar egoísta, individualista, ela vai para o culto para ver o que ela vai ganhar no culto, o que eu vou receber, o que eu vou me sentir bem, como é que o culto vai me fazer bem. Ele não vai para adorar a Deus, prestar um culto a Deus, para servir aos irmãos, ter comunhão. Ele vai para interesse próprio, buscando o prazer próprio. Quer dizer, o individualismo, o egoísmo, o hedonismo, que se torna emocionalismo, misticismo e mercantilismo. Então, as doenças, elas vão com o corpo físico também, né? O corpo físico, as doenças se alavancam, né? A AIDS alavanca a infecção tal, uma doença alavanca a outra, né? As doenças uma vai vão puxando reforçando a outra. Sim. Então, na vida emocional é a mesma coisa. Uma doença puxa a outra. Então a pessoa vai criar uma síndrome, né? Sim. Que é um conjunto de doenças, uma reforçando a outra, e cria aquele estado calamitoso, absurdo que a gente vê, né? Estamos vendo hoje pessoas destruídas emocionalmente, assim, assustadoramente destruídas. Assim, é algo assustador, assim, que é como se você visse uma pessoa, terra arrasada, né? Uma terra arrasada. Você fala, meu Deus do céu, só a obra de Deus pode consertar. Nós estamos aqui para poder te alertar, né? Porque emoção, sentimentos, tudo isso faz parte da vida cristã, Deus que nos deu tudo isso, para que nós possamos usar, mas com moderação, com sabedoria, né? Claro que nas igrejas, nos cultos, pode haver emoção, pode haver alegria, né? Choro, sim, mas nós temos que lembrar que nós temos que guardar o nosso coração. A Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. O coração aqui é mente. Então nós não podemos, como o pastor mesmo disse, os excessos é que nos adoecem. Então nós temos que tomar cuidado com tudo que é excesso. Bom, nós ficamos por aqui e vocês nos aguardem que nós teremos mais um Plenamente com o tema Para onde vai a nossa dor quando nós não falamos sobre ela. Obrigada pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau. Tchau.